Me chamo Sofia e hoje eu vou entrevistar o vereador Nubinho para um trabalho de escola da escola Ver Crescer. Sofia, para mim é uma alegria estar aqui com vocês e contribuir com esse trabalho e também poder apresentar nosso papel enquanto vereador aqui nessa cidade. E para nós é uma honra, viu? Estou muito à vontade, estou muito feliz pela iniciativa da escola e estou aqui à disposição de vocês. Pronto. Vou começar com as perguntas. Fale sobre sua vida pessoal, seu nome, onde vive, onde nasceu, sua formação e o que gosta de fazer. Eita, eu gosto de fazer tanta coisa, né? Mas assim, eu gosto de trabalhar. Eu confesso que eu gosto muito de trabalhar, porque eu nasci, cresci aqui, casei aqui, tenho construído a minha família aqui. Eu trabalho com carnes há muito tempo. Acho que desde criança eu já ajudava meu pai. Antigamente a gente começava muito cedo, 7, 8 anos, a gente já estava ajudando os nossos pais. E eu já ajudava os meus pais desde cedo, ali abrindo a sacola para ele, passando o troco do dinheiro, recebendo dinheiro, passando o troco. E a vida toda eu trabalhei com isso. Então, assim, a minha vida inteira de profissão. E sempre morei aqui em Santa Rita. Nunca tive vontade de ir para outro lugar. Nasci aqui, eu amo essa cidade. E eu espero poder contribuir com ela, porque esse amor por ela, esse desejo de ver ela dar certo, de ver ela crescer, isso é que aquece o nosso coração. Pronto. Quais foram os principais projetos de leis que o senhor apresentou ou apoiou até agora? Na Câmara, desde quando começou essa nova legislatura, que foram enviados muitos projetos de lei pelo Executivo. Dentro desse projeto de lei, secretarias, orçamentos para a secretaria, e eu sempre dando assim, falando da necessidade de estar fazendo o que não estava sendo feito, mas também não sendo contra, para que eles pudessem ter uma estrutura para desenvolver o trabalho. Para dizer, não, o vereador está fazendo impedimento para a gente ter estrutura, para a gente trabalhar. Então, isso eu nunca fiz. Eu sempre venho assim, ainda que mostrando, não as críticas em si, mas mostrando o que poderia ser feito para estar bem melhor, para estar bem, na verdade, mas dando essa contribuição, dizendo, olha, eu estou dando aqui o aval para vocês criar secretarias, para vocês criarem os orçamentos, para vocês fazerem. Então, assim, não é mais responsabilidade nossa enquanto vereadores. E todos esses projetos que foram enviados, eu contribuí. Então, assim, o Executivo ele não tem dizendo que a Câmara está atrapalhando. A Câmara não está atrapalhando. Se tem um órgão que está ajudando a administração pública aqui, é a Câmara de Vereadores. E assim, a gente literalmente fazendo as cobranças, né, mostrando a realidade das pessoas, mostrando o sofrimento, mostrando os serviços que não têm sido apresentados, feitos com qualidade, e esperando que seja feito, feito com qualidade, que seja realmente ouvido por nós, a nossa fala, as nossas reivindicações, e que eles tomem as providências. Existem duas indicações que foram feitas por mim, que é de muita valia, que é ali a entrada da cidade, inclusive agora que tampou os buracos, mas ali a entrada da cidade para fazer ali uma placa, né, de boas-vindas, fazendo a fachada da entrada da cidade. Então, assim, ainda não foi feito, é um projeto, é uma indicação muito importante. Eu acredito que o gestor já deveria ter feito. A nossa cidade, ela merece ser bem vista. Diz que a primeira impressão é que fica, né? Então, assim, quando você vai chegando na cidade, você tem uma sensação que a cidade não está sendo cuidada, que a cidade precisa ser mais cuidada. Então, assim, eu fiz essa indicação com essa necessidade para ser feito ali essa entrada, para revitalizar ali aquele asfalto todo da entrada. Mas até agora estamos aguardando. Mas já foi feito, já foi indicado, já foi aprovado, só cabe agora ao executivo fazer a execução. Porque enquanto às vezes as pessoas não entendem, a gente não pode executar, né? Às vezes as pessoas não compreendem. Dizem, não, mas por que o vereador não está fazendo? Ah, não, o vereador é só criticando, é só apontando as falhas, os erros, dizendo que não está fazendo, mas por que não faz? É porque não cabe a nós fazer, nós não temos essa atribuição, nós não temos orçamento, a gente não gere, a gente fiscaliza, a gente indica, a gente aprova as leis, cria as leis, mas a execução não cabe a nós. Outra indicação também que eu fiz que é muito importante, inclusive esses últimos meses eu passei por isso,
é ali aquele percurso do final ali da sua ferragem até o cemitério novo, né? Porque ali as pessoas estão aí levando seu ente querido, chorando e tudo. E aí os carros passam, aquela poeira, tem ali muito buraco, muita coisa, aí vem aquelas ondas nessa estrada, esse percurso. E quando chover, vai ter a lama. Então, assim, eu acho que é algo que tem que ser feito de forma imediata. E já foi também feita a indicação, acredito que nessa próxima sessão será discutido e eu tenho certeza que será aprovado. Então, assim, o início do governo, da gestão, da legislatura, é mais esses ajustes de projetos de lei para administrar, né? Então, assim, tem sido feito, mas pode ter certeza que ao longo desse mandato a gente vai fazer muito projeto de lei para beneficiar a sociedade. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou no mandato atual? O maior desafio é você entender que você está no meio de um fogo cruzado, né? Então, infelizmente, quando você faz algo bom para a sociedade, que é de valia, você está ali cobrando, você está ali exigindo, você está ali fiscalizando, você está ali denunciando de forma responsável as ações, o que o governo municipal está fazendo, enquanto as pessoas que se rotula de ser de tal lado, elas não compreendem. E aí eles levam para o pessoal. Aí elas querem defender de qualquer forma, então elas até te atacam, porque eu acho que na cabeça delas você está ameaçando o seu interesse delas. E não é isso. Então esse, aqui em Santa Rita, é o maior desafio, sabe? O maior desafio é esse. O maior desafio não é nem fazer a legislatura, não é fiscalizar, não é você fazer sua função. O maior desafio é a sociedade compreender isso. E outro desafio é você trazer a sociedade para dentro desse mandato, para dentro dessa legislatura, para que eles possam te ajudar também, falando, olha, precisa ser feito, olha, está acontecendo isso. Na verdade, o maior desafio é as pessoas perderam o medo, mas a gente está conseguindo isso devagarzinho. Como o senhor avalia essa participação nas sessões da Câmara? Muito positiva, né? Muito positiva. Nós temos feito um trabalho responsável, nós temos elevado assim, o nível de debates, a gente tem discutido, a gente tem feito os enfrentamentos, a gente tem respeitado os colegas, que isso os outros vereadores, que isso é muito importante. Precisa haver o respeito. Então, assim, eu avalio muito positivo, estou muito feliz, eu estou muito realizado com o mandato que eu tenho exercido. Quais são suas prioridades em relação à educação, saúde e transporte público? A educação, ela é tudo na nossa vida. Eu me recordo que eu me formei com 15 anos. 15? 15 anos, eu me formei com 15 anos. O primeiro computador, nesse tempo não se falava muito de internet, computador, essas coisas. Tinha pouquíssimo. Onde tinha computador que era no Banco do Brasil e poucas instituições. Pessoas comuns quase que não tinha. E minha mãe, com muito esforço, comprou para mim um computador. Eu levei pela Varig. Olha, não tinha nem transportador, nada disso. E ela veio pela Varig, de Salvador para Barreiras. E aí, nesse tempo, para ir em Barreiras era aquela dificuldade, para ir buscar uma encomenda era uma dificuldade ainda. E eu tenho uma tia que ela sempre foi assim, mais, vamos dizer assim, sempre mais curiosa, mais viajada, vamos dizer assim, mais socializada. E aí a Isabel, ela que foi lá buscar, lá em Barreiras para mim, esse computador. E quando chegou aqui foi algo assim, espetacular. E isso me fortaleceu. Isso foi no ano 2000, imagina só, tem 25 anos. Então, assim, isso abriu a minha mente, né? A internet era conectada do fio do telefone ali atrás do CPU do computador. Olha como era a internet que a gente fazia, né? E é muito cara. Eu, de vez em quando, pegava o fio do computador e ligava. E isso me ajudou muito. Então, assim, a minha mãe sempre acreditou muito na educação. E isso me fez ser conselheiro tutelar. Isso me fez gostar da política, né? Das políticas público-social. Então isso foi algo que ela sempre dizia que é algo que ninguém tiraria de nós. E a educação é algo tão importante que ninguém pode tirar ela de você. Então assim, eu tenho o curso de História incompleto, nível superior de História incompleto, bacharelado em Teologia. Então assim, fiz vários cursos, quando conselheiro tutelar, informática e tal. Então assim, a educação ela é importante. Eu ainda quero fazer, eu tenho uma vontade de fazer direito, né? Então assim, eu acredito que isso não vai ser possível e quero continuar estudando. Então, a educação
ela é a base de tudo. E a saúde, aí nem se fala, porque se você não tiver saúde, você não tem nada, né? A gente às vezes vê que o recurso, é bom você ter recurso, mas você ter saúde ainda é melhor. Às vezes, principalmente nós homens, que somos bem frouxos nesse sentido, quando a gente sente qualquer coisa que a gente corre para o hospital, a gente vê o quanto a saúde é importante. E quando a gente precisa se fazer investimentos, precisa se funcionar bem. Os postos de saúde precisam funcionar bem, precisa ter médico, precisa ter dentista. Então, assim, é um direito de todos, o Estado diz isso. Então, eu quero, sim, poder contribuir com a educação, contribuir com a saúde. A gente já tem buscado isso, lutado isso. Inclusive, o seu pai faz parte dessa área, né? E sempre que eu estou perto dele, eu vou perguntando a ele as coisas para a gente entender mais sobre a saúde. Então, com certeza, são coisas prioritárias. O ser humano não consegue vivê-la sem a educação e sem a saúde. E o transporte público, eu acredito que dá, sim, para se organizar direitinho. Eu acho que o maior problema de tudo, em todas as áreas, é a usurpação do recurso. Porque, assim, o recurso tem, aí dizem, ele já é limitado. Imagine algo que já é limitado, você já usurpá-lo. Então, ele diminui mais ainda, e aí você não consegue prestar um serviço de qualidade para as pessoas. Então, assim, o meu intuito é esse, é entender que se o recurso for empregado de forma inteira, com certeza a sociedade será muito mais beneficiada. Como o senhor pretende fiscalizar o uso do dinheiro público? Pronto. Exatamente, a gente tem ferramentas. Temos o TCM, nós sempre temos os portais de transparência. E, além disso tudo, nós temos algo que é importante, né? Que é o mandato e é a presença do mandato nas ações públicas. Eu acho que nada melhor do que o olho do vereador em si. As ferramentas, elas são necessárias, porque legalmente são elas que dão a validade. Mas o olhar, o estar lá, o ir ver, o conferir, esse é o mais importante. E assim, nós temos feito isso, e acompanhar. Como essa questão da água aí agora, essa polêmica da água, né? Então, assim, a gente de imediato, recebendo as contas, indo nas casas das pessoas, recebendo as pessoas da nossa casa, indo até o SAI, indo até na prefeitura. Então, assim, essa participação direta, porque eu conversando com o pessoal do TCM, eles me disseram assim, que é o Tribunal de Contas dos municípios, eles disseram assim, vereador, nós estamos aqui, mas quem está aí é o senhor. Então, assim, é com a nossa presença, é com o nosso olhar, e além disso nós temos né, a gente temos um mandato, e os mandatos nos cobrem quanto a isso. Então, assim, a gente não precisa dizer, ah, não, fulano me disse, ah, não, fulano mandou para mim, não. A gente temos essa imunidade parlamentar que nos dá o direito de realmente fiscalizar e ainda de fiscalizar a gente guardar e preservar as informações que chegam até nós. Então, a presença do vereador, acho que é algo fundamental dessa fiscalização e é assim que eu pretendo dar esses passos. Quantos anos de profissão o senhor tem? A vida inteira. A vida inteira. Mas assim, com o meu comércio mesmo, eu acredito que aí uns 22 anos. Hoje eu tenho 38 anos, 38 menos 22, 16, né? E desde 16 anos que eu tenho o meu próprio comércio. Mas a vida inteira eu ajudei meu pai, a vida inteira eu trabalhei, a vida inteira a gente... eu sempre gostei de ter o meu recurso para sair, para lanchar na escola e tudo. Então, Louro Seco comprava na mão da gente as orelhas ali dos boi, aquelas coisas, né? Para dar os porcos, para cozinhar e tudo. Ele morava aqui, perto do centro aqui. E aí meu pai trabalhava com couro, e aí a gente ia lá, arrancava as orelhas, juntava, vinha e vendia para Louro Seco. A gente juntava latinha, aí alumínio e tudo, e vendia aqui para aquele... Esqueci o nome do senhor ali, que mora do lado da Equilíbrio. Então, assim, eu sempre gostei de ter o recurso. E sempre ajudei meu pai, mas do meu negócio mesmo, desde os 20, tem 22 anos que eu trabalho nessa profissão. E o que o senhor pretende fazer pela cidade? O que eu pretendo fazer? Quando eu fui conselheiro tutelar, eu entendi que era fundamental para contribuir. Eu busquei saber como funcionava e tudo isso. Olha, é uma função muito relevante. Você vai ajudar as famílias, você vai ajudar os jovens, você vai ajudar os adolescentes. E ali eu fui conselheiro tutelar, dou um mandato de 3 anos, e dei a minha parcela de contribuição. Eu entendi que aquilo era uma missão, então eu não quis perdurar naquilo. Aí eu cumpri minha missão, dei espaço para outros também cumprir a sua missão. Me converti ao Senhor e hoje eu sou pastor, né?
Então, assim, como pastor, a gente ajuda, a gente contribui muito com a sociedade. A gente, através da palavra, né? Não é algo nosso, mas através da palavra de Deus, que é a nossa ferramenta, que Deus nos capacita, a gente consegue levar vida para a vida das pessoas. Pessoas que estão desistidas, pessoas que estão precisando ser restauradas em várias áreas, pessoas que precisam literalmente ser acompanhadas, tanto no seu emocional como no espiritual. E essa função de pastor, essa missão, na verdade, essa chamada de Deus, ela é algo que ela vai em todas as esferas sociais, todas as esferas humanas. E isso contribui demais, demais, mais do que as pessoas imaginam. Às vezes as pessoas têm um olhar diferente. Ah, não, a igreja ali, porque o pastor quer dinheiro. Não. Às vezes nós até gastamos mais dinheiro do nosso, assim, na obra de Deus, né, na função pastoral, do que mesmo a gente somos abençoados pelas pessoas. E então, assim, a gente está ali, a pessoa está doente, então, assim, a gente já vem nesse trabalho ali que às vezes ninguém vê, né? Lázaro, o cantor, que ele até faleceu, ele falava muito isso. Às vezes você faz coisas ali que ninguém vê. Ele dá o exemplo de Davi. Davi fazia coisas lá no pasto que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E a vida do pastor é esse. Nós estamos no campo, o campo é a cidade, são as pessoas, são as famílias. E nós estamos fazendo coisas ali que ninguém vê. Esse é eu acho que o papel mais nobre, não desmerecendo nada, mas o papel mais nobre dessa terra é ser pastor, é poder ajudar as pessoas. Outras funções também que são assim nomeadas pelo Senhor. E através da política é exatamente isso. É combater a corrupção, é combater os desvios dos recursos públicos, é combater essas pessoas que querem ser beneficiadas, né? Eu não acho errado ter empresas, você ter uma empresa, prestar um serviço para a prefeitura, você ter um comércio, você ornamenta e tudo, mas que seja de forma legal, não uma coisa que é 10 mil, você colocar 100 mil, né? Ou então até mesmo você nem prestar o serviço e colocar as notas lá e pegar o dinheiro. Então, assim, eu quero contribuir com isso. Eu quero contribuir, assim, com a minha vida nesse sentido, nessa parte estrutural, nessa parte, assim, administrativa. Agora, enquanto vereador, estou dando o meu papel enquanto a lei me permite, que eu também não posso fazer o que a lei não me permite. Eu não posso usurpar a função de ninguém, eu não posso ser o prefeito, eu não posso ser o juiz, eu não posso ser o policial, eu tenho que ser vereador. Mas enquanto vereador também eu não posso ser omisso. Isso também é para prevaricação, também é erro. Então, assim, eu vou até enquanto as minhas funções permitem. Enquanto vereador, aonde minhas funções permitir, eu vou contribuir com a sociedade, pode ter certeza disso. Eu vou fazer o que tiver de ser feito. E, se assim Deus permitir, a gente quer poder, lá na frente, poder contribuir mais ainda em outras esferas e em outras áreas. Pronto. De que forma a população pode acompanhar e cobrar sua atuação? Isso é a pergunta mais importante. O vereador, ele depende das pessoas acompanharem as ações da Câmara. Porque quando a sociedade está com os olhos na Câmara, e eu faço um convite à população, à sociedade, para voltarem os olhos para a Câmara, e não é só para querer criticar o vereador. Às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho que olhar para a Câmara para criticar os vereadores. Os vereadores já são criticados por natureza. Os vereadores já são requeridos, muito deles, por natureza, pela cultura, né? Então, assim, já são exigidos demais. O vereador é super exigido. O vereador é quem está dia a dia com as pessoas. O vereador é quem as pessoas têm acesso na sua casa, quem encontra com ele na rua, né? Os deputados, governadores, presidentes, até mesmo o prefeito, não, eles têm uma agenda totalmente meio que diferente. Então, assim, é mais difícil o acesso, eles viajam, eles estão para aqui e para ali. O vereador está no dia a dia. Então, já não é fácil, de verdade, ser vereador. Você precisa literalmente entender que isso é uma missão e isso que você quer. E as pessoas precisam entender isso e ajudar o vereador enquanto é isso, né? Ajudar como? Como é no Bion, ajudar como? Não é bajular o vereador, mas é estar perto dessas ações. É dizer, olha, realmente o vereador ele está fazendo o seu papel, entender que isso não é algo pessoal, que isso é a função dele, entender que isso não é aquém de um partido, de outro, de um lado, de outro, mas essa é a função dele. E quando a sociedade faz isso, isso facilita o trabalho do vereador. Quando a sociedade vai para dentro da Câmara, isso ajuda o trabalho do vereador. Quando a sociedade acompanha nas redes sociais as ações dos vereadores, isso ajuda os vereadores. Então, a sociedade ela precisa estar nas sessões, acompanhar nas redes sociais, fazer o que vocês estão fazendo, saber, pegar informação,
saber o que é que está sendo aprovado, o que é que não está sendo. Na verdade, nós somos os fiscais do povo. E o povo são os nossos fiscais. É uma contramão, né? É uma linha dupla. Então, nós fiscalizamos por sermos nomeados pelo povo. E o povo continua nos fiscalizando porque eles são nossos fiscais das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que está sendo feito. Há projetos em andamento para preservar áreas verdes ou melhorar o saneamento básico? Que, do meu conhecimento, não. Nós sabemos que já tem o Parque Zabelê aí, né? Tem a Vidarp, tem a Secretaria de Meio Ambiente, mas em curso é algo fomentado mesmo para essa situação, não. Mas eu acredito também que as leis hoje elas já são bem duras quanto a isso, né? Para se conseguir uma licença para desmatar, para isso, para aquilo, já é bem difícil. Então, assim, acho que o que mais precisa hoje, que leis já tem muitas, sabe? Se tem uma coisa que tem, são leis. Leis para tudo. Acho que o que precisa mais hoje é uma conscientização da sociedade, de nós enquanto indivíduo social, de seres humanos. Eu acho que é a nossa conscientização de entender que precisamos preservar, que não podemos sujar a rua, que não podemos sujar as beiras de rios, as matas e tudo, não podemos matar os animais. Então, assim, o que eu acho que precisa hoje é mais mesmo uma conscientização. E sobre o saneamento básico, eu desconheço. Agora, isso precisa ser uma ação da gestão, precisa partir da gestão municipal. E eu desconheço qualquer projeto em andamento enquanto é isso. E a cidade está crescendo muito e não pode crescer desorganizado. Todo crescimento desorganizado, lá na frente, vamos ter consequências grandiosas e precisa se ter projetos voltados a isso. Nosso saneamento básico é muito pouco. Os esgotos ainda caem no rio, ali na Alto da Boa Vista, ali dentro das casas, tem aquelas lagoas lá de tratamento, já não pode mais ser assim. Esses esgotos que caem na água não pode ser assim. Então, assim, precisa ter um olhar bem peculiar da administração quanto a isso. Agora, a última pergunta. Algum projeto seu recebeu crítica da população? E como o senhor lidou com isso? Até agora, não. As críticas mais, como eu disse, assim, a gente até filtra isso. São mais de quem se identifica enquanto um lado e o outro, porque as pessoas não entendem que a eleição passou. E quando a eleição passou, o vereador de todo mundo, a Câmara de todo mundo, o prefeito é de todos, os secretários são de todos. As pessoas não têm aquela cultura, né? De dizer, não, meu lado é esse, meu vereador é esse, o prefeito é meu. Então, assim, enquanto os projetos, no meu entendimento, de um contexto como um todo, graças a Deus, não. Mas tendo também, a gente vai lidar com maturidade, porque nós somos agentes públicos, a gente não pode lidar na força do braço, na força da arrogância. Não, a gente tem que filtrar e entender que as pessoas têm as suas opiniões. É por isso que existe a democracia, né? Vocês, os jovens, têm a sua opinião, os adultos têm a sua opinião, as crianças têm a sua opinião. Então, todo o contexto social da sociedade, cada um tem a sua opinião. E eu preciso entender que eu sou um agente público. E quando eu decido ser um agente público, eu estou dizendo, olha, eu estou aberto tanto para elogios, para palavras de fortalecimento, como também para palavras duras e de críticas. Dizer, olha, isso não pode ser assim, esse vereador está agindo desse jeito, aquela coisa toda. E assim, eu busco essa inteligência que nós chamamos hoje de emocional, né, que é algo da primazia hoje do contexto social. Eu busco lidar isso com muita maturidade. Às vezes dói, às vezes fere, a gente somos seres humanos, não é porque a gente é pastor, que a gente é vereador, que a gente é blindado, que a gente é de ferro. Nós somos seres humanos como qualquer outro. Às vezes dói, às vezes fere, mas aí Deus coloca o bálsamo e traz cura sobre o nosso coração. Mas eu nunca tive assim, essa dificuldade, esse problema, ainda não. É mais essas picuinhas mesmo de grupo político, né, que eu também não dou muito ênfase a isso. Eu quero aproveitar aqui, Sofia, e trazer uma palavra para os jovens, os estudantes da Ver Crescer, e para todos os jovens da sociedade, da cidade de Santa Rita de Cássia. Não desista do sonho de vocês. Acredite no sonho de vocês. Eu quero dizer para vocês que tudo é possível. Não existe nada que não seja possível. Lute, se prepare, estude, acredite e sonhe, sabe? Às vezes a gente vem de uma família que assim não tem muita condição financeira, que não, né, e que tem dificuldades. Isso não vai ser impedimento, pode ter certeza. Eu acho que o único impedimento de nós sermos aquilo que nós queremos ser, de vivermos aquilo que nós sonhamos, somos nós mesmos. Ninguém pode impedir isso. Quando nós determinamos, ninguém pode impedir isso na nossa vida. Eu quero dizer para você, jovem, que ninguém pode impedir de você ser, de você viver, de você fazer aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja. Então, não desista, persista, lute, se prepare
e avance, não retroceda nunca e nem paralise. Porque se tem uma coisa que nós temos, é força. A própria Bíblia diz, jovens, sois fortes. Então, se é uma coisa que nós temos, eu me considero jovem ainda, é força. Deus abençoe vocês. Pronto. Pronto, então foi isso. Muito obrigada por participar da entrevista. Eu que agradeço, Sofia. Foi um prazer. Foi um prazer. Deus abençoe você, viu? Um abração.